Oi, gente, como vocês estão? Uma vez eu estava fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas, meu coração estava inquieto demais e eu vinha perguntando muitas coisas ao Espírito Santo e questionando por quê e por que está acontecendo isso, é para eu fazer o quê? O que é que o Senhor diz para mim? Fale, Deus, eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo, fale. Mas deixa que o próprio Espírito, ele já fala dentro de nós. Muitas vezes a gente questiona já sabendo o que ele está falando, o que ele está fazendo. E dentro em uma dessas vezes eu questionando, que não faz muito tempo, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de alguém, né, de uma irmã, que ela dizia assim: oi pastora, tudo bem? Como a senhora está? E ela dizia o seguinte: pastora, a senhora está questionando alguma coisa com Deus? A senhora está perguntando alguma coisa? A senhora está inquieta? E naquele momento eu não estava lembrando, né, que eu estava questionando, que eu estava perguntando algumas coisas. E eu disse: amada, a gente sempre questiona, né? A gente sempre pergunta, mas nesse momento eu acredito que não estou lembrando de algo, eu acho que não. E ela disse: é porque Deus mandou lhe dar uma palavra, né? Que a senhora não precisava questionar, Deus está com a senhora. Ele mandou dizer que Ele está fazendo todas as coisas, Ele está ouvindo, Ele está fazendo tudo para que venha o seu bem, o seu próprio bem na sua vida. E ela me falou muitas coisas, respostas de Deus, né? De qualquer forma eu fiquei feliz, mas não entendi muito aquele questionamento, aquele negócio que ela havia dito, né? E realmente passou uns 2 dias depois, eu comecei a ver que eu estava questionando. O próprio Espírito Santo me levou para eu ouvir os meus próprios questionamentos dentro de mim. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo, ele perscruta o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo dos nossos desejos, e ele leva até Deus as nossas orações, os nossos sentimentos. E ele começou a me mostrar que eu estava sim questionando e que aquela palavra veio do coração de Deus, aquele sonho. Na realidade ela tinha tido um sonho, essa irmã. Aquele sonho que Deus havia falado para ela era o próprio Deus falando, que você está questionando. E é como se o Espírito Santo dissesse: Deus não quer que você questione, Ele quer que você acredite, Ele quer que você creia, que você dê continuidade ao que você está vivendo, que você está fazendo, porque Ele está com você. Então o Espírito Santo começou a me movimentar e falar comigo. Eu fiquei um pouco triste porque eu me vi, né, questionando. E o questionamento, a gente sabe que muitas vezes são dúvidas, né? E a palavra diz que nós não podemos duvidar de Deus, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, Ele cumpre toda a sua palavra. Então ali eu fiquei um pouco triste, eu pedi perdão ao Senhor: me perdoa, Espírito Santo, que realmente eu vinha falando algumas coisas. Então muitas vezes nas nossas vidas a gente questiona Deus, a gente fica cheio de dúvidas, questionamentos, perguntando por que isso, por que aquilo. Será que é para eu fazer isso? Por que está acontecendo isso, Deus? Se eu te amo, se eu te sirvo, se eu sou tua filha, eu realmente vou para a igreja, eu faço a tua vontade. Por quê? Por quê? Por quê? E isso não soa bem ao coração de Deus. Uma coisa é você se derramar na presença de Deus, contar o que você está passando, contar o que você está vivendo, as suas tristezas. Uma coisa é contar, outra coisa é questionar, né? Então, o Espírito Santo, ele não quer ser questionado, ele quer que você tenha uma intimidade, que você converse com ele, e ele vai, certamente, ele responde, ele nos responde, ele fala conosco, ele leva o nosso coração ao nosso Pai, ele leva o nosso choro, a Bíblia diz que ele é o nosso consolo, ele é o nosso consolador, e certamente Deus, ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então eu queria deixar essa mensagem para você,
Talvez você esteja questionando, talvez você esteja inquieta, seja cheia de pressão, com ansiedades, medos, pavores. E Deus está dizendo para você: eu estou vendo, eu estou ouvindo, não questione, fale, converse, vomite, bote para fora os seus medos, os seus receios, mas o Espírito Santo está dizendo que Ele está vendo e Ele está assim, preparando todas as coisas. Ele está te preparando, te levando a um lugar de destino, a um lugar que Ele tem para você, e que antes de você chegar a esse lugar, Ele está te trabalhando, Ele está trabalhando na tua vida, Ele está te ensinando muitas coisas, e uma delas é não ser ansiosa, é confiar, é acreditar e se lançar e se arriscar, mesmo que você aparentemente não esteja vendo nada. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Curte, comenta e compartilha, porque muitas pessoas precisam ouvir isso. Deus te abençoe. Até o próximo.